TVC, a TV do Correio da Manhã. A TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro, estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis avança com as obras do Colégio Liceu Cordolino Ambrósio. Polícia Militar apreende pássaros silvestres em Petrópolis. 38º Batalhão de Polícia Militar realiza ações em Três Rios. Polícia Militar apreende 3 baldes de maconha e 13 pedras de crack em Paraíba do Sul. UNITA oficia Enel após incêndios em postes e pede revisão urgente da rede elétrica em Itaipava. O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza capacitação de agentes públicos da região serrana para combate a desmatamentos e prevenção de incêndios. Polícia Civil fecha 2 fábricas clandestinas de cosméticos na Baixada Fluminense. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As obras no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, aqui em Petrópolis, foram retomadas. A reforma vai proporcionar a revitalização de uma das maiores escolas aqui da cidade. Os serviços acontecem por toda a unidade, que vai passar a contar com novos espaços. E o prédio também terá uma rampa e uma plataforma elevatória para acessibilidade. A reforma no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio em Petrópolis, que há quase 3 anos não acontecia, foi retomada. Com isso, os serviços vão revitalizar salas de aula, refeitório, cozinha e banheiros. Além disso, serão criados novos espaços, como sala de informática e de arte. As 12 salas de aula terão melhorias. No segundo pavimento, foi aberta uma passagem entre os 2 corredores próximos à entrada principal. Já no último andar, foi feito um reforço estrutural na laje. Com as obras, o refeitório da escola será ampliado. Além disso, também foram criados banheiros adaptados para pessoas com deficiência. O maior destaque da reforma está na acessibilidade. A escola vai ganhar uma plataforma que dará acesso a salas de aula, banheiros e refeitório. Além disso, uma rampa vai possibilitar o acesso ao último pavimento. Os 2 itens, inclusive, já estão em fase de execução. O telhado também sofreu intervenções, o que incluiu troca de telhas e instalação de calhas. Além disso, a escola contará agora com um para-raios. Todo o sistema de drenagem e de captação de esgoto do prédio foi refeito. Por fim, a obra vai contar com pintura nova do edifício e melhorias na quadra poliesportiva. Ontem a gente falou sobre as obras do Teatro Municipal que estavam paralisadas há muito tempo e demorando para serem entregues. Essa obra do Liceu também é outra que já estava paralisada há anos e passando de mão em mão. Então é bom saber que, claro, ela foi retomada. Mas agora, mudando de assunto, a Polícia Militar apreendeu pássaros silvestres, além de uma pequena quantidade de maconha aqui em Petrópolis na tarde desta quarta-feira. Após denúncia, os policiais foram até uma comunidade em Correias e encontraram um imóvel com as aves. 9 pássaros silvestres da raça Xanxão, além de uma pequena quantidade de maconha, foram apreendidos por policiais militares na quarta-feira em Correias. Os agentes estavam checando denúncias de tráfico de drogas na localidade quando um homem fugiu para um imóvel onde estavam as aves. Uma mulher, que se apresentou como proprietária da residência, admitiu que a droga e as aves eram do filho, que não estava em casa no momento. O flagrante de crime ambiental foi registrado no posto da Polícia Federal no Quitandinha, onde a proprietária do imóvel foi multada em R$90 mil e teve os pássaros apreendidos. Já as drogas foram encaminhadas para a 106ª Delegacia, onde foram apreendidas. Já na cidade de Três Rios, na noite de terça-feira, agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar atenderam a 2 ocorrências. Vamos acompanhar mais informações sobre essas ações em uma ordem cronológica com o repórter Hugo Petersen. Começamos na rua Lídia Aurora Copte, no bairro Triângulo, em Três Rios, onde os policiais receberam uma denúncia anônima às 6 horas da tarde de que um foragido da justiça estava no local.
Após a denúncia, os agentes foram até lá, onde abordaram um homem de 29 anos de idade. E após a consulta foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por violar a Lei Maria da Penha. Após a verificação, o homem foi preso e encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde permaneceu à disposição da Justiça. Depois disso, por volta das 9h20 da noite, agentes do 38º foram encaminhados para a rua Barão Entre Rios, onde o homem queixou que tinha perdido um cartão bancário e que ele estava sendo utilizado em um estabelecimento no local. Ao chegar lá, os agentes questionaram o homem, que disse ter achado o cartão, e ele afirmou que utilizou para comprar alimentos e produtos de farmácia. Por conta disso, o suspeito foi preso em flagrante, acusado de estelionato. Ele e os materiais de farmácia em questão foram encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia, também em Três Rios. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada pelas informações. Já na cidade de Paraíba do Sul, na madrugada de quarta-feira, a Polícia Militar apreendeu 13 gramas de maconha e crack. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Schermon. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na rua Ângelo Batista, próxima do número 38, no bairro da Liberdade, em Paraíba do Sul. Segundo os policiais, durante uma patrulha próxima do local, os agentes realizaram buscas próximo ao local conhecido como Bar da Marcela, região comumente conhecida pela venda de drogas. Durante as buscas, foram encontrados 3 baldes de maconha e 13 pedras de crack. O material apreendido foi levado para a delegacia de Três Rios e, até o momento, ninguém foi preso. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, obrigada pelas informações. Ainda falando sobre as ações policiais, a Polícia Civil fechou 2 fábricas clandestinas de cosméticos e apreendeu mais de 20 toneladas de produtos falsificados no município de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Um caminhão carregado com mercadorias também foi apreendido durante esta operação. O governo do estado, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Propriedade Imaterial, localizou e interditou na quarta-feira 2 fábricas clandestinas de cosméticos falsificados no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação da Polícia Civil apreendeu mais de 20 toneladas de material pirata. A operação desfez 2 linhas de produção em pleno funcionamento, que fabricavam e comercializavam produtos falsificados de marcas renomadas para todo o país. Os agentes ainda apreenderam um caminhão carregado com os produtos falsificados, que seriam revendidos por meio de plataformas online. Embalagens, rótulos e produtos químicos também foram recolhidos. E, gente, olha só, os postes de energia elétrica em Itaipava, aqui em Petrópolis, têm pegado fogo com uma frequência alarmante, o que coloca em risco não apenas a rede elétrica, mas também, é claro, os moradores, comerciantes e os motoristas que circulam pela região. E por isso a UNITA, Unidos por Itaipava, oficiou a Enel Distribuição Rio para que realize uma revisão dos postes do distrito e a retirada dos fios que estão inativos e que, assim, oferecem risco à segurança da população. Os episódios de incêndios em postes de energia elétrica, que nos últimos 2 meses ocorreram 3 vezes, provocam transtornos na mobilidade urbana de Itaipava, já que a troca de postes e fios muitas vezes bloqueia totalmente a Estrada União Indústria, uma das principais vias da região, o que pode gerar congestionamentos. Com isso, a Unidos por Itaipava oficiou a Enel Distribuição Rio e solicitou uma revisão completa dos postes da região e a retirada de fios inativos, que oferecem riscos à segurança da população. Os fios acumulados e desordenados não são apenas responsabilidade da concessionária de energia, mas também de empresas de telecomunicações. A falta de manutenção gera uma série de riscos e coloca pedestres e motoristas em perigo. O ofício da UNITA solicita que seja elaborado um cronograma para a revisão dos postes, remoção dos fios inativos e manutenção emergencial dos pontos críticos, especialmente ao longo da Estrada União Indústria, onde os casos de incêndio têm sido recorrentes. Além disso, a associação pede também que essas operações sejam feitas fora do horário de pico e em datas onde haja eventos ou concentração de turistas. A gente vai trazer uma matéria completa falando um pouco mais sobre essa situação com a Enel e os postes
3 postos que pegaram fogo em ali um período muito curto na estrada União Indústria Itaipava. Amanhã você confere essa reportagem completa. Mas, gente, olha só, hoje é dia 12 de junho, é Dia dos Namorados e o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon RJ, realizou nessa semana uma operação especial de fiscalização em motéis e restaurantes das zonas norte e oeste do Rio, com foco no Dia dos Namorados. E como resultado da ação, 11 estabelecimentos foram autuados por irregularidades que comprometem a segurança, a saúde e os direitos dos consumidores. Entre os principais problemas foram constatados a ausência de acessibilidade, falhas estruturais e condições inadequadas de higiene. Em alguns motéis, por exemplo, o acesso aos quartos só era possível por escadas, sem qualquer adaptação para pessoas com deficiência. Nenhum dos locais fiscalizados possuía quartos que eram acessíveis. Já nos restaurantes, foram encontrados utensílios enferrujados, geladeiras com ferrugens nas portas, prateleiras e paredes internas, além, é claro, de alimentos vencidos ou sem qualquer identificação de validade ou procedência, colocando assim em risco a segurança alimentar dos clientes. As fiscalizações fazem parte de uma série de ações promovidas pelo governo do estado para garantir que os consumidores celebrem suas datas especiais com segurança, dignidade e o pleno exercício de seus direitos. É realmente, gente, não pode o Dia dos Namorados virar um verdadeiro pesadelo. Por isso, a importância dessa ação do governo do estado com o Procon. E você vai ver depois do intervalo. Secretaria de Estado de Saúde registra alta de internações por síndrome respiratória aguda grave. Ministério da Saúde quer CPF como número-chave de acesso ao SUS. Defesa Civil de Petrópolis participa de capacitação de sistema de alerta no norte e centro-oeste do país. Prefeitura de Petrópolis institui novo programa de recuperação e estímulo à quitação de débitos fiscais, com até 100% de desconto em juros e multas. Mais de 120 táxis são vistoriados em 3 dias em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E o estado do Rio de Janeiro tem registrado aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave, especialmente entre as crianças de até 5 anos de idade. Entre janeiro e o dia 9 de junho de 2025, foram registradas 8.448 internações e 227 mortes por síndrome respiratória aguda grave, com maior volume nas últimas semanas. A nova edição do Panorama CIRAG, elaborado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, estima 1.243 internações no estado na primeira semana de junho. Esse número é mais que o dobro do máximo esperado para o mesmo período nos últimos 10 anos, que é de 552 internações. O que chama atenção nessa semana é principalmente o aumento do número de internações de idosos. A gente já vinha acompanhando esse aumento, principalmente em criança menor de 9 anos, mas muito causado pelo vírus sincicial e rinovírus. Os idosos, a gente vê uma maior predominância da influenza A e já ocasionando aumento de óbitos também por influenza A. O vírus sincicial respiratório é o mais identificado até agora, mas a influenza A vem crescendo entre os idosos desde abril, sendo responsável pelo aumento de óbito em idosos. Esse subtipo é considerado de maior risco para crianças, gestantes e pessoas acima de 60 anos. A gente chama atenção que essa influenza A está sendo hoje predominante, o H1N1, que é um vírus componente da vacina atual para a influenza. Então é muito importante que a gente chame principalmente os idosos para irem se vacinar nesse momento. A campanha de vacinação contra a gripe está em andamento desde abril. No entanto, apenas 21% do público prioritário foi vacinado. No estado do Rio de Janeiro, foram aplicadas 1.939.000 doses da vacina, sendo 986.000 destinadas ao público prioritário. Para apoiar os municípios na vacinação, a Secretaria de Estado de Saúde iniciou uma campanha de vacinação volante para melhorar a cobertura contra a influenza. Ela começa por 5 cidades, ficando 2 dias a cada cidade. A lista de cidades você pode encontrar na página da Secretaria Estadual de Saúde e é muito importante que o público-alvo, que são pessoas gestantes, idosos acima de 60 anos e crianças abaixo de 6 anos, procurem esses locais para se vacinar. Neste mês, a ação itinerante passa por Magé, Queimados, Japeri, Duque de Caxias e Paraíba do Sul. É importante ressaltar que a população deve continuar adotando medidas de prevenção, como higienizar as mãos, cobrir a boca ao tossir e evitar aglomerações em casos de sintomas respiratórios. A Secretaria reforça que com cuidados simples, como a vacinação, é possível conter a circulação dos vírus respiratórios. E ainda falando em saúde, no mês de julho, o Ministério da Saúde deve apresentar um projeto para transformar o CPF em uma espécie de número-chave ou número único no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Durante a fala, Padilha destacou que esteve no cargo pela primeira vez entre 2011 e 2014. Em alguns casos, pessoas chegavam a ter 5 ou 6 cartões nacionais de acesso ao SUS e cada um tinha uma numeração diferente, deixando o trabalho mais complicado. E, gente, olha só, a Defesa Civil de Petrópolis vai ministrar uma capacitação sobre o uso do sistema Cell Broadcast, que é utilizado para emitir alertas meteorológicos para os celulares da região. Os técnicos do órgão estão no norte e no centro-oeste do país para realizar formação do uso do sistema. O convite foi feito pela Defesa Civil Nacional para que técnicos do órgão de Petrópolis realizem capacitações a respeito do uso do Cell Broadcast nos estados de Roraima, Pará e Mato Grosso. Importante a participação da Defesa Civil de Petrópolis como protagonismo e auxiliando o governo federal. A nossa expertise nesse tipo de modalidade, tendo visto que implementamos desde o agosto do ano passado, é fundamental para a troca de experiências
e melhor direcionamento para esses estados para a implementação futura. Os instrutores irão auxiliar os profissionais das defesas civis estaduais e municipais do Norte sobre a utilização da interface de divulgação e alertas públicos, plataforma que opera o envio de alertas por SMS, WhatsApp, Telegram e TV por assinatura. Também serão realizados exercícios simulados de situações de risco. A participação dos técnicos petropolitanos é toda custeada pela Defesa Civil Nacional. A capacitação dura 1 semana e faz parte do projeto Defesa Civil Alerta, que já é usado pelo governo federal nas regiões sudeste e sul do país. E ainda falando sobre Petrópolis, a Câmara Municipal aprovou o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais de 2025. O projeto de lei foi encaminhado pela Prefeitura e tem como objetivo facilitar a regularização de débitos tributários e não tributários vencidos até o dia 31 de dezembro do ano passado, 2024, inscritos em dívida ativa. Com a nova legislação, aprovada pela Câmara Municipal de Petrópolis, os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, poderão obter até 100% de abatimento sobre juros e multas conforme a modalidade de pagamento escolhida a partir do Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais. O programa inclui também a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes, com descontos progressivos. Os percentuais desse desconto variam conforme o número de parcelas. O pagamento à vista, por exemplo, terá 100% de desconto em juros e multas. Já o pagamento parcelado em 48 vezes contará com 20% de desconto. O valor mínimo da parcela será de R$ 50 para pessoas físicas e R$ 100 para pessoas jurídicas. O pagamento poderá ser realizado por boleto, débito automático ou cartão de crédito. A adesão só será validada após o pagamento da primeira parcela ou da cota única. Caso haja inadimplência superior a 90 dias, o parcelamento será cancelado e os débitos serão encaminhados para a cobrança judicial. A adesão poderá ser feita em até 90 dias após a entrada em vigor da lei. Além disso, mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Fazenda, que fica na Avenida Queller, número 260. E olha só, começou nesta semana a ação de regularização de táxis aqui em Petrópolis, que está sendo promovida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro, o IPEM, em parceria com a Prefeitura. Em 3 dias de aferição, já foram mais de 120 veículos atendidos. Com o apoio do IPEM, do Governo do Estado, a Prefeitura informou que quer dar mais comodidade aos taxistas e facilitar esse serviço que é obrigatório e necessário para que os permissionários obtenham um alvará de funcionamento junto à CPTrans. O serviço de verificação metrológica é obrigatório nos taxímetros de Petrópolis e é realizado por técnicos do IPEM, que recentemente informou que haverá atualização da nova tarifa para os taxímetros dos táxis da cidade, com início neste mês. As oficinas credenciadas poderão instalar a nova tarifa até o dia 13 de junho. A aferição do taxímetro é uma das etapas necessárias para que um taxista possa conseguir o alvará junto à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e operar na cidade. Até o dia 2 de julho, sempre de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 10 da manhã às 3 da tarde, os motoristas agendados devem comparecer na Feirinha de Itaipava, que fica no quilômetro 63 da BR-040. O agendamento deve ser feito pelo site www.ipem.rj.gov.br. É necessário imprimir a guia de recolhimento da União e precisa ainda apresentar a documentação mencionada na própria guia ou no site do IPEM. Desde março, a CPTrans vem realizando a vistoria anual dos táxis que atuam na cidade. Os períodos de vistoria são determinados pelo número final da placa do veículo. O primeiro prazo é até o dia 18 de julho. Os documentos necessários são a documentação para a vistoria 2025, CRLV atualizado, inspeção e GNV atualizado, aferição do taxímetro, ISS ano anterior com comprovante pago, permissionário e auxiliar ICMH com função remunerada. Se o veículo tiver mais de 12 anos, o permissionário terá que substituí-lo no prazo de 90 dias. A vistoria é realizada na sede da CPTrans, na Rua Alberto Torres, número 115, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E, gente, olha só, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que a Rede Nacional de Cursinhos Populares vai contemplar até o fim de 2025 393 instituições, que vão atender mais de 15 mil estudantes da rede pública de todo o país que buscam ingressar no ensino superior. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Mariana Braga.
O número de instituições é o triplo do que estava previsto para a etapa inicial do Programa Federal em 2025, que selecionaria 130 cursinhos populares e comunitários. Em nota, o ministro da Educação, Camilo Santana, esclareceu que a decisão da ampliação do número ocorreu após o aumento da procura dos cursinhos por apoio federal. A Rede Nacional de Cursinhos Populares tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior de estudantes de escolas públicas com renda familiar por mês de até um salário mínimo, pessoas com deficiência, indígenas, negros ou quilombolas. Segundo o MEC, serão destinados mais de R$ 163 mil para cada turma formada de 40 alunos. O valor abrange, por exemplo, um auxílio de R$ 200 mensais a cada um dos estudantes da unidade que ingressarem nas turmas dos cursinhos selecionados pelo período de 6 meses. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E, gente, quinta-feira, vocês já sabem, é aquele dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Mariana Braga e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. E nessa edição, nós vamos falar dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em especial o jogo da Seleção Brasileira e do Super Mundial que vai começar no sábado, dia 14. A gente começa falando sobre o Brasil, que derrotou o Paraguai por 1-0 na terça-feira, válido pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas, e cravou a vaga na Copa do Mundo de 2026, com 2 rodadas de antecedência. O jogo foi na Neoquímica Arena em São Paulo e marcou a estreia de Carlo Ancelotti comandando a seleção em território brasileiro. Vinícius Júnior, que era comandado pelo técnico no Real Madrid,
foi o autor do primeiro gol da era Ancelotti. Já classificado, o Brasil vai enfrentar o Chile em casa como o próximo compromisso das eliminatórias, que acontecerá em setembro. Na sequência, encara a Bolívia longe de seus domínios para encerrar a participação na competição. Mariano, o Brasil jogou bem, jogou muito melhor que jogou contra o Equador. Esse gol saiu no primeiro tempo ainda, uma ótima jogada que começou lá na defesa, e a gente tem que destacar a defesa também nesse jogo. Alexandro novamente fez mais uma ótima partida. O Ancelotti, né, italiano, o técnico italiano, normalmente tem a defesa bem consolidada ali. E ele acertou na escalação, né? O Matheus Cunha, que não era titular no último jogo, foi titular, roubou a bola no ataque. Ele estava jogando meio que como um 10 ali, um meio-campista para aproximar os volantes do Paraguai. E conseguiu roubar a bola, deu assistência, o Vinícius Júnior foi lá. Ele também deu sorte no gol ali, porque não teve muito o que fazer. Ele deu o defensor do Paraguai, tentou tirar ainda, mas o Vinícius Júnior conseguiu fazer. O Vinícius Júnior que perdeu vários gols na partida, durante a partida, né? Mas você achou a atuação da seleção? Num contexto geral, eu achei bem. A gente tem que destacar, a melhor atuação do Brasil foi na defesa, com Casemiro e Alexandro, para mim, os destaques do Brasil nessa rodada das eliminatórias. E também Matheus Cunha nesse segundo jogo. Eu e o Hugo, a gente já tinha comentado que pedia ele ser titular no lugar do Richarlison, porque ele é um jogador muito mais móvel, se mexe muito mais. O Richarlison é mais preso dentro da área. E assim, o Matheus Cunha fez total diferença nesse jogo. E o Casemiro, que não estava sendo convocado, não estava jogando bem. Aí nesse final de temporada começou a engrenar, começou a jogar bem. O Ancelotti convocou ele e deu super certo, deu muito resultado. O Marquinhos também, que não era tão bom zagueiro assim pela seleção, agora subiu muito, elevou muito o nível da defesa. Ele tem jogado bem. Eu particularmente não gosto tanto assim do Marquinhos pela seleção. No PSG, incontestável. Um dos melhores jogadores. Campeão, exatamente, um dos melhores jogadores assim do PSG há muito tempo. Tá lá, vai fazer o quê? Uns 13 anos já, foi campeão da Champions. Um jogador que merece estar ali na seleção, tanto que é o capitão. Porém, eu já discordo um pouquinho, eu tenho minhas certas dúvidas com o Marquinhos, mas eu, claro, vou torcer pelo bem dele, vou torcer que ele jogue bem pela seleção. E agora ele tá de dupla com o Alexandro, que, meu Deus, que jogador. Tá jogando muito, ele tava meio esquecido, né? Agora o Ancelotti convocou ele, deu oportunidade, deu super certo, jogou bem. Novo. O Beraldo entrou também no final da partida, seria uma opção para a zaga, ele entrou acho que de lateral, né? Ele joga na lateral esquerda e na zaga. E na zaga, poderia ter jogado na zaga, porque ele é um bom jogador também, saiu do São Paulo novo e já foi pro PSG também, enfim. Joga bem, mas a seleção, acho que na defesa ele foi bem, todo mundo da defesa. O Ancelotti até parabenizou na coletiva, falando que o esquema dele preza muito pela defesa. E no ataque a gente tem Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, que também é um dos melhores ataques das seleções, né? A gente sabe que para ter um ataque funcional, precisa ter essa ligação entre os três setores. E nesse jogo funcionou muito bem. O Bruno Guimarães, inclusive, na minha visão, foi um dos melhores da partida também. Jogou muito bem, bateu bastante. Isso que estava faltando. Estava faltando isso, essa raça e o jogador saber vestir a camisa da seleção brasileira. O Bruno Guimarães, que não estava tendo bons resultados com a seleção, estava sendo bastante cobrado. E no Newcastle já é quase um ídolo. Já é um ídolo. Ele ganhou um título agora, ele e o Joelinton, né? Isso aí. Ganharam um título. Todo mundo ama ele lá no Newcastle, mas na seleção brasileira estava sendo muito cobrado. Não estava tendo boas atuações. Mas nesse jogo, espero que se consolide e os próximos jogos a gente esteja bem, preparado. Tem a Copa do Mundo, mas Copa do Mundo tá chegando. Isso aí, tá chegando. A gente tem que estar muito bem preparado. Tá ansioso para a Copa do Mundo? Eu tenho a expectativa, né? Tem que torcer, acaba que a gente sempre fica um pouco iludido ali, chegando. O Brasil começa a jogar bem. Ainda mais com o Ancelotti, que tava todo mundo querendo para vir no Hexa. E agora, será que vem? E é um técnico copeiro. A gente viu ele no Real Madrid em 2022, fazendo várias viradas históricas e semis históricas. E na final, 1-0 é o que importa. Foi campeão. Isso que a gente precisa. Tomara que o Hexa venha e que a gente seja campeão. Finalmente, né? Mas olha, Mariano, quem jogou também nessa rodada das eliminatórias foi a última campeã do mundo, a Argentina. Olha, gente, a Argentina jogou na terça-feira contra a Colômbia em casa. O jogo terminou empatado com gol de Thiago Almada, que era do Botafogo, pela Argentina, e Luiz Dias, da Colômbia. A seleção colombiana abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a Argentina, mesmo com um jogador a menos, conseguiu empatar.
Com esse resultado, a Colômbia agora está na 6ª posição, enquanto a Argentina segue disparada na 1ª colocação, seguida pelo Equador, Brasil e Uruguai. Mariano, a Argentina, a gente sabe, é um time muito copeiro, os jogadores vestem a camisa assim como poucos. São os atuais campeões, né? Isso, atuais campeões do mundo e isso, podem ser uns prováveis campeões da Copa de 2026. Thiago Almada, inclusive, fez o gol nessa partida, tá jogando muito. Substituindo muito bem o Messi. Que é difícil. O Messi não jogou e ele... difícil. Eu acho que ele vai herdar a camisa 10 do Messi da Argentina, porque tá merecendo. Tá merecendo. A gente botava o Dybala aí pra substituir, o Dybala nunca rendeu pela seleção. E agora, o Almada até me surpreende, porque ele é um jogador do Botafogo, foi pro Lyon e na seleção da Argentina tem se tornado incontestável quando o Messi não joga. Mas no Botafogo também ele jogou pra caramba. Isso aí. Tá sendo merecida a convocação dele e tá jogando muito. Com certeza. E a Colômbia também tá muito bem. E o que surpreende, assim, no contexto geral dessas eliminatórias é o Equador, que empatou com o Brasil na penúltima rodada, no caso essa foi a última, né, até agora. E assim, o Equador é a melhor defesa dessas eliminatórias. Uma geração, assim, uma das melhores da história do país. Em 2022, na última eliminatória, o Equador terminou em 4º. Não foi tão mal também. O Brasil ficou em 1º, sem perder nenhum jogo. Com 45 pontos, o Brasil terminou. É que é muito difícil competir com a Argentina, Brasil e até a Colômbia, né? Então, mas a Colômbia agora tá em 6º. Não tá... que a pontuação tá bem parecida ainda. Mas de qualquer forma tá em 6º. Com certeza. E uma surpresa, porque o Equador tá em 2º ali, a gente em 3º, o Paraguai também, enfim, a Colômbia tem que dar uma melhoradinha e o Equador... Sim, o Equador, inclusive, na minha visão, é um time que pode surpreender na Copa do Mundo com essa geração promissora, como falei, uma das melhores do país, da história do país, não tem tanto jogador conhecido, mas a seleção em si tá jogando bem, eles estão conseguindo ali se achar bem, e aí tá indo tudo certo. A defesa do Equador é muito boa, tem o Icampié, que é do Bayer Leverkusen, tem o Patti, que foi campeão da Champions com o PSG, titular absoluto, chegou já sendo titular lá. Tem o Kendry Paz, que é uma das maiores vendas da história do Independente Del Valle, que junto com o Endrick, assim, são os jogadores mais novos, tirando o Yamal, que já é realidade, são os dois assim mais promissores dessa geração, tirando o Yamal, claro que Yamal é o melhor de todos, é claro. E assim, você acha que algum desses times que vai para a Copa, inclusive o Chile não vai para a Copa mais uma vez, mesmo com mais seleção? O Chile, não sei o que acontece com o Chile, eles não conseguem... É porque também o que eles disputam contra ali, tá todo mundo jogando bem, a Argentina jogando bem, o Brasil jogando bem, o Equador jogando bem. É difícil, mas eles também não têm uma seleção tão forte assim, eu acho que... Enfim. Mas a Argentina, com um a menos, conseguiu empatar o jogo. Isso aí, eles sabem vestir muito a camisa. Isso que falta um pouquinho na seleção brasileira ainda. Mas olha, Mariana, já falamos muito de seleção, a gente tem que falar, claro, agora dos clubes. Olha, gente, a Copa do Mundo de Clubes vai começar no sábado, dia 14. E no domingo, 2 clubes brasileiros vão estrear. Começando pelo Palmeiras, que vai jogar contra o Porto às 7 horas da noite. E o Botafogo, que joga contra o Seattle Sounders às 11 horas da noite. O Flamengo vai jogar contra os Perrans às 10 horas da noite de segunda-feira. O Fluminense é o último a estrear e vai jogar contra o Borussia Dortmund 1h de terça. Mariana, o Mundial tá chegando. Assim, as expectativas são boas. A gente tem que aproveitar esse período, porque com certeza vão ter muitos jogos bons. É um momento histórico para o futebol de clubes, né? O Botafogo, o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras têm muita sorte de estar competindo essa edição da competição. É a primeira de muitas, aí vai acontecer de 4 em 4 anos, então é muito aguardada pelos torcedores e principalmente para os clubes, né? O Botafogo fazendo várias contratações importantes, está gastando uma nota agora. Contratou 2 centroavantes de peso, Joaquim Correia e o Arthur Cabral. Arthur Cabral, que já teve passagem pela seleção, Joaquim Correia também, da Argentina, e vão estar lá para fazer gol. Você acha que o Botafogo vai surpreender? Vai conseguir passar no grupo considerado da morte? Aí eu já acho um pouquinho difícil, sem querer desmerecer o Botafogo, é claro. Deu muito azar. O Flamengo, pelo contrário, eu acho que deu mais sorte no sorteio. Provavelmente vai passar em segundo, medindo assim as expectativas. O Chelsea tem tudo para passar em primeiro, é um time muito melhor, é claro. Foi campeão da última Conference League, a gente falou aqui. E assim, eu acho que o Flamengo tem chance de surpreender
e se souber jogar o Mundial. A gente sabe. A gente já tá falando aqui que é muito importante ser copeiro nesses jogos. 1-0 passa e já tá ótimo. E o Flamengo só contratou o Jorginho para esse Mundial. O Fluminense também deu azar de estar jogando o primeiro jogo logo contra o Borussia, que o primeiro jogo eu acho que vai definir ali mais ou menos os grupos, porque você vai jogar mais relaxado dos outros ou não. E aí o primeiro jogo acho que tem mais pressão, aquela ansiedade dos jogadores em estrear. E aí logo contra o Borussia, que é o time mais difícil do grupo, deu azar nessa parte, mas eu acho que o grupo do Fluminense também é tranquilo. Os outros jogos do Fluminense talvez consiga ganhar ali 1-0, que é o que importa. Talvez conseguir passar em segunda, aí as oitavas já vai ficando um pouco mais difícil, os clubes tem que saber jogar. Exatamente, tem que saber jogar, tem que às vezes dar uma zebra, porque um erro mínimo, não pode errar nada. Um erro mínimo acaba sendo um gol, aí você é eliminado, você perde e tem muito dinheiro esse campeonato, né? Exatamente. Os clubes só de estarem participando do Mundial já ganham muito dinheiro. Com certeza para os clubes brasileiros vai fazer total diferença, porque a premiação é em dólar, vale muito mais. Vale muito mais. Olha, gente, apesar de estarmos na data FIFA, teremos jogos do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O Vasco, por exemplo, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 9h30 da noite. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Tchau, até a próxima. O Correio Esportivo volta na terça-feira que vem. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Governador Cláudio Castro lança nova base do PROEX em Belfor Roxo. Concerto Intimista celebra o Dia dos Namorados em Petrópolis. Colégio Santa Catarina promove Festa Julina Solidária em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens,
a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro definiu a inauguração da nova base operacional do Programa Estadual de Integração na Segurança no bairro Heliópolis, em Belford Roxo, nesta segunda-feira. O município também vai receber uma nova área de lazer com as obras do canal Machambomba, realizada pela Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. A nova unidade do Programa Estadual de Integração na Segurança vai ampliar a atuação dos policiais militares na região, que é uma das mais populosas da cidade, reforçando o patrulhamento ostensivo e aumentando a sensação de segurança para moradores e comerciantes. Com o início do programa, o bairro de Heliópolis passa a contar com a presença diária de 60 policiais em regime adicional de serviço, que trabalharão divididos em 2 turnos. Estamos aqui inaugurando o PROES, mais segurança pública. Senhoras mães que estão aqui, pode mandar seu filho para a escola com tranquilidade. Senhores pais de família que estão aqui, podem ir trabalhar com tranquilidade, porque defendendo vocês tem uma briosa, uma guerreira polícia militar que está aqui para defender o nosso cidadão. Os militares contarão com 10 viaturas. Além disso, agentes da Guarda Municipal também participarão do policiamento, com o uso de bicicletas elétricas. O custo anual de aproximadamente R$6 milhões será pago pela Prefeitura de Belford Roxo à Secretaria de Polícia Militar para contratar os policiais em dias de folga. E, gente, hoje é dia 12 de junho. Para o Dia dos Namorados, será realizado um concerto intimista para comemorar essa data. O evento acontece hoje no restaurante Caracol Chocolates, que fica no centro histórico da cidade de Petrópolis e conta com a presença do maestro Felipe Galdino. O evento acontece das 8 até a meia-noite. A atração principal do evento é um trio com violino, violoncelo e piano, conduzido por Felipe Galdino, maestro da Orquestra Teatro Imperial. O repertório da noite varia entre composições do universo clássico e músicas populares com a temática romântica, com os músicos circulando entre as mesas do estabelecimento. Com certeza nós teremos uma noite maravilhosa para todos vocês. Façam já suas reservas, pois as vagas são limitadas. Um abraço e até lá. As vagas realmente são limitadas e essas reservas podem ser feitas pelo WhatsApp no DDD 24 992 17 82 48. Tem que correr porque já é hoje, dia 12 de junho. E também aqui em Petrópolis, o Colégio Santa Catarina vai realizar uma festa julina solidária. Esse evento acontece no dia 12 de julho, daqui a um mês. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Francisco Schermon. O evento será realizado no dia 12 de julho, a partir de 1h da tarde, com previsão de término às 8 da noite, no Colégio Santa Catarina, que fica na rua Monte Caseiros, número 278. Com o tema Um Giro pelo Nordeste, a festa será aberta ao público e vai contar com atrações como música ao vivo, comidas típicas e brincadeiras de festa junina.
Além disso, todo o valor arrecadado durante o evento será destinado para a educação de mais de 180 crianças atendidas pela instituição. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Francisco, muito obrigada pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã é sexta-feira, já estamos chegando ao fim de mais uma semana que foi muito gelada, muito frio. Hoje, quinta-feira, dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados e a gente já veio falando durante toda essa semana que estaria muito frio nesse dia. É bom para aquecer os corações e por isso a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã e a gente vai saber se ainda vai continuar muito frio ou se vai melhorar. Então, boa tarde, Gabriel Toledo. E aí, como vai estar a previsão do tempo para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Olha, Rafa, como você disse, está muito frio ainda e amanhã provavelmente vai ser muito parecido com o dia de hoje. Amanhã as temperaturas em Nova Friburgo devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 16 graus, em um dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Teresópolis, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também, provavelmente com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade, mas também não chove. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 17 graus. Já em Paraíba do Sul, amanhã, curiosamente, a temperatura vai estar ainda mais baixa do que aqui na região serrana. A previsão é de que a mínima amanhã seja de 8 graus, mas a máxima é de 21 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e à noite também com poucas nuvens. E para finalizar, a previsão para amanhã em Três Rios é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros também devem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 21 graus. Ou seja, mais uma vez, muito frio. Toledo, é muito frio mesmo, mas quem acompanha aqui a TV Correio da Manhã, os nossos telejornais, já sabia que isso ia acontecer. A gente apresentou uma reportagem sua mesmo, falando sobre essa frente fria que seguiria até o fim dessa semana. Então, gente, é muito frio. Vocês viram aí Paraíba do Sul e Três Rios, que normalmente são cidades que têm as temperaturas mínimas um pouco acima aqui da região serrana, tem as mínimas para 8 graus amanhã. Claro, máximas em 21, então a gente tem aí uma amplitude térmica maior, mas, gente, muito frio ainda nessa sexta-feira. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã ainda é sexta-feira, então claro, a gente tem aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Estarei ao vivo esperando por vocês. Um feliz Dia dos Namorados e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.